GB Fire! Começando mais uma saga, mais um título, mais um review ao longo da publicação. E hoje a gente traz o volume 0, a contextualização, as sinopses, a review geral de Requiem, o Cavaleiro Vampiro. Gente, eu tava bem empolgado pra fazer isso, né? Vocês sabem aí que eu tô numa jornada dos franco-belgas e eu tenho a impressão, eu comecei a semente plantada na minha cabeça de franco-belgas começou justamente com o Requiem, né? Eu acho que comecei ali junto em Cal e esse aqui do Requiem e quase juntos. Tava meio que cansando das histórias de super-heróis. As histórias das graphic novels da Image Comics e Boom Studios até me agradavam, né? Até hoje me agradam, né? E nessa busca de novas histórias, novos olhares, né? Talvez um dos franco-belgas que mais me chamou a atenção foi o Requiem, né? Eu tenho certeza que foi uma das primeiras publicações franco-belgas que eu adquiri. Pois bem, aqui no Brasil, o Requiem foi publicado pela primeira vez pela Mythos Editora em 2018. Pra quem ouviu, né, o episódio dos franco-belgas, junto com a turma ali do Formiga Elétrica, vai fazer uns paralelos de agora em diante, né, que eu vou tentar lembrar do que aconteceu nas primeiras publicações ali de Requiem em 2018. A Mythos anunciou um Gold Edition, mais um Gold Edition, né? Esse em especial vinha numa caixa toda medieval, toda robusta, toda rupestre também. Era uma coisa bem bonita. Aliás, eu acho que talvez esse seja o volume mais gordinho, por assim dizer, dos Gold Edition da Mythos, né? Ao contrário dos muitos Gold Edition da Mythos que compilam sempre 2 álbuns franceses, esse aqui ele compilou 3 álbuns originais, né? Então ele veio um pouquinho mais parrudinho que o normal. Tanto que os outros Requiems, né, de 2 a 5, eles voltam a compilar 2 álbuns originais da editora francesa Glénat. E já que a gente tá falando da editora francesa, eu acho que é um bom momento para falar de como se sucedeu essa publicação lá fora, gente. Pois, por mais que ela tenha chegado aqui em 2018, os criadores Pat Mills e Oliver Ledroit publicaram o primeiro volume lá em 2001. É isso aí, minha gente, lá em 2001. O que acontece? Passou os anos 80 e 90, a lenda Pat Mills. Esse cara já tinha feito coisas lendárias, né? Nem Martial Law, ajudou nas edições de Juiz Dredd, tanto nos roteiros como editor, né, da revista 2000 AD. Então ele já era um cara consagrado no mercado inglês, no mercado grã-britânico. E também, né, ele era muito influente na revista Heavy Metal, tanto na Inglaterra como nos Estados Unidos. Pois bem, o problema é que nunca existiu um mercado de fato na Grã-Bretanha, tanto que teve, né, essas joint ventures, né, como a Heavy Metal nos Estados Unidos, para abraçar um mercado maior. Logo, Pat Mills voltou seus olhos para o mercado franco-belga, né, que sempre está disputando com o mercado americano, com o mercado japonês, para ver quem é o maior. Dito isso, Pat Mills entra em contato com um artista francês, não lembro se ele é francês, mas europeu, com certeza, o Oliver Ledroit, que é um artista muito fulminante, eu já vou falar dele, para eles abrirem uma editora juntos lá na França. Essa editora, eu esqueci o nome, mas ela não é importante, mas ela abre lá, ela tem relativamente sucesso, tanto que tem outros títulos dentro dessa editora. O Requiem também foi um relativo sucesso, muito bem vendido na Europa e depois exportado para Heavy Metal nos Estados Unidos também com relativo sucesso. Só que essa editora ela vem a fechar ali meados de 2010 e 2011, finalizando meio que incompleto a série do Requiem. Então eles publicaram até o volume 11. Se você não sabe qual que é o volume 11, ele atualmente foi publicado pela Mythos no volume 5. No volume 5 nacional teria a última edição publicada de Requiem. Não vou especular o que aconteceu com a editora do Pat Mills, né? Mas visto que não deu muito certo ou algum outro conglomerado quis comprar, Requiem ficou nesse limbo por um tempo, até a editora Glénat comprar os direitos
de Requiem. E em vez de continuar a série, eles falaram: agora a gente vai republicar, só que em formatos mais luxuosos, em álbuns franco-belgas de, vamos dizer, de respeito, por assim dizer. Então eles recomeçam a publicação em 2016 e, assim, por média, um álbum republicado por ano. Por que isso? Porque eles também estavam interessados na finalização da série. Então eles anunciaram a edição 12 e 13, nunca publicados antes, que seriam publicadas pela primeira vez na editora Glénat. Então, se você tem você é um dos esses caras que ficam ali falando pra editora Mitos, pro Igor, né, nas lives: "Ô, cadê meu Requiem? Publica Requiem mais rápido." Saiba que a Mitos não tem muita culpa, porque esse troço, ele é demorado por si só. Ele é demorado por si só lá na sua origem, né? Recentemente, ano passado, foi publicada a edição 12. A edição 13 também ainda não está finalizada. Então, essas demoras, né, que a Mitos tomou a liberdade de ter, acho que até foram bem espaçadas vendo o contexto original da publicação na Europa, tá? Mas vamos para a história. Pat Mills, ele teve esse contexto na ficção científica, mas uma das obras que o consagrou foi Slane, que seria uma espécie de espada e feitiçaria anglo-saxônica, irlandesa, gaélica. Não tem como definir muito bem o Slane, mas enfim, quando ele vai pro mercado franco-belga com Oliver Ledroit, ele tenta uma parada um pouco nessa vibe, porque Requiem não passa de uma fantasia, uma alta fantasia, que vai envolver um pouco de espada e feitiçaria, mas muito, muito, muito calcada na fantasia épica. Por quê? O que acontece? Requiem era um soldado alemão na Segunda Guerra Mundial. Ele morre e é reencarnado em ressurreição. E ressurreição não é nada mais, nada menos que o inferno de Pat Mills. É isso mesmo, minha gente. Quando você fala assim, Requiem é o cavaleiro vampiro, você fala, uma história de vampiro, que droga. Mas esqueça, talvez essa seja a história mais original de vampiros que você vai ver na sua vida, pois os vampiros e todas as outras criaturas míticas que aparecem na história estão no inferno. E como eu disse, né, ele era um soldado alemão, nazista, logo ele encarna como um vampiro no inferno. E eu tô refrisando isso porque o tipo do seu pecado, ele reflete de como você vai ressuscitar no inferno. Então, os caras muito bandidões, nazistas, eles vão muito provavelmente ressuscitar como um vampiro. Então, pessoas em cargos de poder, juízes e advogados, são ressuscitados em Atlântida. Em Atlântida tem os putrefados, né? Esses seres moscas merda. Pessoas em cargos religiosos, como freiras e padres corruptos, vão ressuscitar como os piratas carniçais, né? Então eles não são vampiros, né? Eles são esses tipo zumbis, ghouls, né? Meio esqueletoides, né? E eles são piratas. Piratas no inferno. Então eles não são da estirpe dos vampiros. Se vocês já estão meio que espertos, vocês estão vendo que estão se formando castas e grupos e nações dentro do inferno. E é justamente essa a proposta do inferno de Pat Mills. Aqui tem gente que tenta escrever como o Game of Thrones do inferno. E também não deixa de ser isso, porque cada região tem o seu povo, seja eles vampiros, seja eles zumbis, seja eles lobisomens. Também lobisomens também faz parte de mercenários religiosos antigos, né? Centauros, fantasmas, todos eles, dependendo do seu pecado, você ressuscita dessa maneira diferente, dentro de um território diferente, né? E você acaba compondo essa nação, compondo esse grupo, né? E dentro do inferno vai ter as suas questões políticas, né? Que eles vão acabar se degladiando, brigando pelo poder dentro do inferno. Por exemplo, o Requiem, como um vampiro, ele é subalterno de Drácula, né? Tanto que a galera fala, meu Deus, esse cara é tão foda que ele nem precisou ressuscitar como vampiro. Ele já era vampiro no mundo real, né? E chegou aqui como vampiro já. Então por isso que ele é muito foda. E naturalmente ele é o rei dessa nação de Dracônia no inferno. E né, vai explorando, tem essa parada de geografia, né? Onde tem a Lemúria, a Atlântida,
tantos outros reinos que cada um vai ter as suas particularidades baseadas em mitos, baseadas em lendas, baseadas em monstros, né? E é por isso que essa obra, eu acho que esse é o melhor dessa obra, né? É esse jogo tabuleiro de xadrez místico no inferno, né? Ele podia ter feito isso num mundo de fantasia, que nem Senhor dos Anéis, Dragoneiro, podia, mas ele preferiu ir pro Requiem, para esse inferno, porque o Pat Mills ele tem esse amor britânico, que ele é um humor meio que desconfortável, meio gore, meio que sobressalta, né, o comfort place, né? Não é um humor confortável. Então tem muita coisa bizarra, mas bizarra mesmo, tanto na violência, tanto como no teor, né? Então aqui você vai ver muito sangue, muita tripa sendo destruída, destroçada e muita sexualidade mesmo. E tem gente que pode até falar que é um pouco pornô, porque a nudez geralmente é bem explícita, mas eu não diria que seria pornô porque não tem muito sexo, assim, ele é sempre muito insinuado, mas as cenas de sexo elas não são muito perenes, elas não ficam acontecendo por quadros e quadros que nem no Druna, né? Então eu até diria que é um quadrinho sensual à sua maneira, se é que vocês me entendem. Sensual nesse mundo bizarro de monstros. Então é uma coisa que eu nunca vi na minha vida e é por isso que eu acho que eu gosto tanto de Requiem. Sem falar, né, dos universos expandidos. Eu já falei dos monstros, tanto que nas edições da Mitos aqui tem um bestiário diferente a cada edição, né, explorando as várias raças. Na edição 1, a Mitos foi muito feliz em colocar o mapa, né, do inferno de ressurreição. Então tem lá divididinho todas as nações que tem nesse inferno de Pat Mills. As castas, as raças, reino, crenças também, gente. Talvez eu explore um pouco mais falando mais pra frente, mas tem crenças, né? Então aqueles eles rogam, eles rezam para os senhores do infinito. E esses senhores do infinito têm as suas contrapartes, que seria os deuses do limbo. Também as carniçais falam, rogamos a Satã, né? Nem eu sei muito bem onde vai acabar esse negócio de Satã. Mas cada uma dessas suas nações tem a sua política e a sua religião. Então, muito foda mesmo. Também uma particularidade interessantíssima desse mundo é que é um inferno, então tudo tem que ser ao contrário. Então aqui as pessoas não envelhecem, elas ressuscitam em ressurreição e vão rejuvenescendo, minha gente. Tanto que talvez o ser mais velho da parada é o senhor Cryptus, que é um bebê. Ele realmente é um bebezinho. É tipo, lembra do Benjamin Button? Todo mundo é Benjamin Button. Todo mundo vai rejuvenescendo até nascer, de fato, né? Que é um eufemismo para morte no inferno, né? Então tudo vai acontecendo ao contrário. Tanto que quando passa um dia, eles não falam amanhã, eles falam ontem. Então o tempo vai regredindo também. Tanto que essa dualidade é tão bem feita que às vezes ela fica um pouco complexa, tá? Por exemplo, as pessoas que morrem aqui no nosso mundo num futuro já estão no inferno. Porque quem morre no futuro, aqui já está passando o tempo ao contrário. Então, quem morre no nosso futuro já chega antes no inferno. Tanto que o Requiem, ele morre nazista, né? No meio da guerra, ele chega, mas quem recebe para ele é um partidário nazista, né? Um capitão nazista, mas que foi morto depois dele, né? A guerra chegou a acabar, o cara fugiu para Argentina, e aí uns justiceiros acharam o cara e mataram ele. Mas ele chegou no inferno antes, porque no inferno tudo se regride até o tempo. Então ele já treinou, já virou capitão da guarda vampírica, e quando o Requiem morre antes dele, ele já tá lá recebendo o Requiem. Então é uma contrapartida muito, mas muito interessante essa parada de regressão no tempo. Tudo ao contrário, né? Inclusive o mapa, né? O nosso mundo, ele é sobreposto, né? Então tudo que no nosso é água, virou terra, né? Inclusive a dracônica seria no meio do Oceano Atlântico ali. E o resto dos nossos continentes virou oceanos de sangue. Então no mapinha você consegue ver certinho que onde era água virou terra e onde era terra virou sangue. Muito legal mesmo, gente, esses conceitos de Pat Mills. Agora, falando de uma coisinha que talvez não seja muito legal, que é a narrativa de Pat Mills, né? Pat Mills, ele tá super interessado em jogar esses conceitos, que ele peca um pouco às vezes na narrativa. Você fica um pouco perdido, assim, parece muito diálogo expositivo. No começo, até no meio, você sente que é muito dispositivo, porque o Pat Mills está querendo
passar tudo na cabeça dele para páginas de gibis. Então, quando alguém chega e já vai falando, os meus pecados foram esses na Terra e é por isso que eu sou assim. Quando outra pessoa chega, eu sou dessa terra e nessa terra o meu rei é esse aqui, sabe? Então não fica nada orgânico, não fica nadinha orgânico as histórias de Requiem. Pode soar um pouco ruim para algumas pessoas, para mim inclusive, né? Eu não gosto muito dessa narrativa. Parece que fica um pouco até jocoso, cansativo depois de um tempo. Mas depois eu acho que eu confesso que até me apeguei, porque eu tô fazendo esse review depois da minha releitura. E né, quando você já sabe das coisas, eu acho que a releitura já fica um pouco mais palatável, né? Então pra mim a releitura tá sendo muito mais prazerosa do que a primeira leitura. Então quando eu fiz aquela comparação, né, que o Requiem é o Game of Thrones no inferno, eu acho cabível, mas ela é muito mais ingênua do que o Game of Thrones. Game of Thrones, por exemplo, tá querendo fazer às vezes algumas críticas, né, da fantasia para o mundo real. Senhor dos Anéis também tem um pouco disso, onde a metáfora se torna uma crítica, né, seja ela a um contexto. A Requiem vai tentar fazer um pouco disso, mas de uma maneira muito mais ingênua. Por exemplo, aquelas carniçais que eu tinha mencionado, né, elas são figuras religiosas, né, que foram além do ponto. Eram freiras que matavam quem estava nos seus cuidados. Chefes de hospital que matavam os seus pacientes por intermédio assim de eu tenho que liberar leito, eu tenho que limpar os pecados dessas crianças. Tem uma carniçal que ela era uma feminista, mas ela era uma feminista total, porque ela matava homens, ela limpava os homens da face da terra. Então, né, ele tá querendo fazer uma crítica, mas deixando as coisas exageradas, né? E a única crítica que eu vejo aqui é que o inferno é cheio dos exagerados do nosso mundo. Mas isso é uma crítica até tranquila, né? Básica, né? Todo mundo sabe que o exagero não é bom em nenhum dos casos. Então, até uma pessoa tinha me perguntado isso no grupo se era igual Elric, né? Então eu disse que Elric tinha muito a ver, porque Elric era muito mais profundo, tinha crítica, queria dizer alguma coisa da metáfora da fantasia para o nosso mundo real, né? E Requiem teria alguma coisa semelhante, mas muito mais rasa. Então, se você está procurando uma coisa profunda, eu diria que Requiem não é para você, tá? Você tem que embarcar mesmo na jornada fantástica que é o mundo doido de Pat Mills. E falando nisso, né, eu não posso deixar de dizer que o seu colaborador Oliver Ledroit é um desenhista gigantesco. Aqui ele não é muito conhecido, mas nas terras além mar ele tem o Wicca, né? Entre outras obras que assim desenhos inacreditáveis. E gente, abrir uma página de Requiem é inacreditável. Você abre e você quase que mergulha nesse mundo. Tanto por esse formato, né, de álbum europeu, que já é gigante, mas as páginas de Oliver Ledroit é uma coisa fantástica. Elas são cheias de detalhe. Nesse primeiro volume você já vê batalhas gigantescas acontecendo numa Londres futurística do século 30 com mutantes, e os vampiros eles batalham em cima de barcos flutuantes. Depois chega outros barcos piratas que são flutuantes, mas tem balões de nuvem carregando a parada. Na outra batalha é uma batalha de vampiros cavalgando cavalos fantasmas, lobisomens armados com facas em seus dedos. E é gigantesca, é umas splash pages gigantescas que você não para de olhar a todo canto e a todo momento, porque tem uma coisa nova que você não consegue fitar numa primeira olhada, tá? Então os conceitos, né, os concepts malucaços de Pat Mills casaram muito foda com os desenhos detalhistas de Oliver Ledroit. A imaginação de Pat Mills, eu acho que tinha que ter essa mão pesada de um artista de mão cheia. Nossa, olha o que eu falei, que legal. Vou ter que anotar essa, ficou bacana. Mas o mundo fica mais maravilhoso, mesmo ele sendo um mundo horroroso, que era a intenção. Então no próximo programa a gente começa a falar da história, dos spoilers, mas por enquanto eu fico aqui. Para aqueles que não vão seguir a jornada de Requiem, a gente se vê numa próxima. Para aqueles que estão acompanhando essa saga, muito obrigado por ter ouvido, a gente se vê na próxima. Compartilhem, comentem o que vocês estão achando aí dessa mágica, épica aventura de Requiem, o Cavaleiro Vampiro. Falou!